Um bom dia a todos, queremos saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical, diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, aqui da congregação do Parque Industrial, igreja que é presidida pelo pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi e a congregação dirigida pelo evangelista Agnaldo Vieira. Fique conosco, essa manhã você será muito abençoado. Que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 vem à Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor. Estamos de volta para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Dia 28 de junho, domingo, nossa última lição do trimestre. Chegamos à lição 13. Depois de 12 maravilhosas lições, concluímos essa grande revista. E hoje estamos aqui mais uma vez com o presbítero irmão Adriano. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que estará conosco ministrando essa aula e trazendo para nós, compartilhando com cada um de nós, um conhecimento sobre essa lição maravilhosa que já traz por título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Então nós focaremos nesse trecho de Efésios 6, muito conhecido, e com certeza tiraremos grandes lições de como devemos agir nesse grande mundo espiritual do qual vivemos. Então, antes de nós entrarmos na lição, vamos estar orando, pedindo, agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida, por mais esse domingo abençoado que Ele nos concede, e pedindo para que Ele, através do Seu Espírito Santo, venha nos trazer o conhecimento necessário da Sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Eterno e soberano Deus, Pai Santo e Justo, em nome de Jesus entramos em Tua presença para louvar, exaltar e adorar o Teu nome. Te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos pelas Tuas misericórdias sobre nós, pelo Teu Espírito Santo e pela salvação que temos em Ti. Pedimos que o Senhor venha agora nos trazer o conhecimento da Tua palavra. Inspira, Pai, em nome de Jesus, o irmão Adriano, através do Teu Espírito Santo, e abre o entendimento de cada irmão que está em casa, assistindo essa aula. Seja conosco, receba nosso louvor e nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, estamos aqui para iniciar essa aula, lição 13, como nós falamos, última lição do trimestre, que traz por título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. E para começar, nós temos o nosso texto áudio, que está lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 11, e diz o seguinte, a palavra do Senhor: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Além do nosso texto áureo, nós temos também a verdade prática, que vem nos trazendo. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. E além dessa verdade prática, nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que hoje encontra-se em Efésios 6, do versículo 10 até o versículo 20. E diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador,
em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Feito essa leitura bíblica em classe, que está lá em Efésios, capítulo 6, eu já quero passar a palavra para o irmão Adriano e pedir para que, além das boas-vindas aí do teu comentário inicial, você já possa fazer uma introdução do que nós estaremos vendo nessa lição, irmão Adriano. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É uma satisfação podermos estar aqui mais uma vez nessa manhã, compartilhando da palavra de Deus. A lição de hoje, então, essa 13ª lição da igreja eleita, ela vem, então, junto com ela, o desfecho da carta aos Efésios, ali do capítulo 6 da carta aos Efésios. O interessante nessa carta aos Efésios, ela começa ali no capítulo 1, depois da saudação, ali no capítulo 1, versículo 3, e percorre alguns versículos até o 10, 11. E agora, no final também, nesse capítulo 6 aos Efésios, também, ela fala de coisas espirituais. Então, ali no começo, quando nós vimos ali na 2ª lição dessa revista, falava das bênçãos também espirituais ali. Paulo falando para aqueles crentes, todos eles recém-convertidos, das bênçãos espirituais que vinham através das promessas pelo sacrifício do seu Filho Jesus, que chegava até nós. E agora ele termina essa lição, que nós vamos ver, atestando, confirmando a cada um de nós, em primeiro lugar, que há um mundo espiritual. Em segundo lugar, que há uma guerra espiritual. Mas em terceiro lugar, nós somos vencedores por Cristo Jesus. Essa é a lição que fica. E ótimo. E falando assim, fazendo essa introdução, a gente já fica ansioso por ouvir a terceira colocação, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Graças a Deus. E para isso o Senhor nos passa algumas lições, algumas receitas, que nós estaremos vendo justamente nessa lição, que é essa armadura espiritual que o crente tem, o crente pode ter, se buscar da forma correta, fazer as coisas da forma correta. Irmão Adriano, eu queria estar perguntando para você já, para nós iniciarmos então nos nossos tópicos, que ali o tópico 1 ele vem falando sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. E dentro desse tópico ele traz alguns subtópicos, E esses subtópicos vêm falando do fortalecimento no poder do Senhor, vigilantes em todo o tempo, em oração e súplicas ao Senhor. Eu quero que você nos explique como nós podemos nos fortalecer e estar preparados para essa batalha espiritual, levando em consideração o que esses subtópicos nos trazem, que é nos revestindo desse poder do Senhor e essa constante vigilância através da oração. Quando se fala em batalha espiritual, quando se fala em vigilância, nesse termo com que Paulo aqui traz para nós aos Efésios, no capítulo 6 aos Efésios, tem a ver assim com uma parte mais íntima de cada um de nós e a nossa relação, a essência da nossa relação para com Deus. Então o autor da revista ele traz alguns ingredientes que tem que estar presentes na nossa vida e na nossa relação com Deus. E são coisas muito íntimas de nós. O primeiro aspecto que ele coloca, o autor da lição traz aqui, para começar ele cita nesse versículo 1 ali aos Efésios, que é o que ilustra essa passagem, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Ou seja, a nossa força, ela vem de Deus. Então se revistam, ou seja, se vistam, ou seja, essas qualidades têm que fazer parte de vocês. Isso não é uma coisa para apenas que deve ser apenas vista pelos outros na nossa vida, mas tem que estar na nossa essência, no nosso coração e na nossa postura sincera para com Deus. A primeira delas é a santidade. O autor aqui traz a santificação, uma vida em santificação, uma vida na qual o crente aprende a palavra de Deus, ele sabe aquilo que Deus quer para a sua vida e ele pratica e ele evita aquelas ações, aquelas atitudes pecaminosas. Então aquilo que é pecado, aquilo que não presta, ele tira da vida dele e ele pede a misericórdia do Senhor e o Espírito Santo trabalha na vida dele, fazendo com que ele se afaste dessa imundície, dessa sujeira. E ele vai então assim moldando, levando uma vida mais santa, mais agradável aos olhos de Deus. E isso, com o passar do tempo, é tão maravilhoso que traz sobre a vida dele também os frutos. Os frutos caminham junto, ali, os frutos do Espírito caminham junto. Ou seja, aquele velho homem, aquele velho eu, carregado de pecados, carregado de coisas que serviam a esse outro lado dessas potestades que nós veremos a seguir, ele vai ficando cada vez mais longe. E a pessoa então vai se santificando para Deus.
Outra coisa que o autor coloca aqui é uma vida de oração. Faz parte disso tudo. Uma vida de oração, uma vida onde nós nos entregamos a Deus diariamente. A Bíblia fala, né? Orai sem cessar, né? Buscai a Deus sempre, estar sempre ali caminhando juntinho com o Senhor, caminhando sempre, buscando a face do Senhor, buscando sempre estar com a sua vida na presença de Deus. Esse é o segundo aspecto. Primeiro a santidade, segundo a oração. E o terceiro que ele coloca aqui é uma coisa bastante interessante. Na nossa vida e no nosso culto a Deus, procurar trazer para Deus um culto de qualidade. Que é uma coisa que muitas vezes nós, na nossa correria da vida, acabamos não fazendo de maneira adequada. Derramar o nosso coração na presença de Deus, ter aquele momento de culto ali reservadinho só para Ele, onde nenhuma preocupação secular, cotidiana da nossa vida toma espaço. Não, esse culto agora, esse momento é de Deus, é para Ele. A minha vida já é dele, mas ainda dentro dessa vida que já é dele, eu tenho aquele culto, um culto de qualidade a Deus. O autor da revista coloca isso para nós, Paulo trazia isso para nós pela essa carta aos Efésios, e é uma coisa que tem que fazer parte da nossa vida, um culto de qualidade a Deus. Quando prestar culto a Deus, não se preocupar tanto com a quantidade, mas com a qualidade desse nosso relacionamento com Deus nos cultos. E é incrível a forma que a Bíblia, a forma com a qual Cristo vai nos calçando, vai nos dando base, estrutura para que a gente possa ver uma vida cristã de maneira correta. Porque igual na revista e a Bíblia Efésios vem nos trazendo esses pontos, esses 3 pontos. Nós precisamos ser fortalecidos no poder do Senhor, nós precisamos buscar em oração e súplica constante e precisamos da nossa parte da adoração, do nosso culto ao Senhor. E uma coisa, não tem como colocar de maneira cronológica qual vem primeiro na vida do crente. Porque você, para poder fazer parte, poder sentir o poder do Senhor, né, você precisa estar em oração constante, você precisa estar adorando. Verdade. Para você ser revestido da armadura e do poder, você precisa disso. Para que você possa ter uma vida de oração, que não é fácil. Não é fácil. As batalhas são muito grandes para que você não olhe, mas para você ter uma vida de oração, você precisa estar revestido já com algumas partes, pelo menos, da armadura do Senhor, e precisa ter esse desejo de adorar. E, em contrapartida, para que você adore e preste o culto, você precisa querer orar e precisa estar revestido, porque muita coisa vai se levantar contra você, contra mim, contra todos nós, para que a gente não venha adorar, para que a gente não venha prestar culto ao Senhor. Então, uma coisa amarrada à outra se torna um looping infinito, vamos dizer assim. Isso. Sempre que você faz uma coisa, você inicia outra e assim vai fortalecendo a sua vida cristã. É isso. É verdade. E o principal, nisso tudo nós podemos sentir na nossa vida e na vida daquelas pessoas que praticam isso, o trabalhar de Deus. Exatamente. Deus vai mudando a nossa vida, os milagres começam a acontecer, tanto ao nosso redor quanto em nós mesmos, e as pessoas notam a nossa mudança. Elas notam, elas sentem essa paz que só o Espírito Santo traz. Quando a pessoa busca verdadeiramente isso. E é no meio dessa caminhada que acontecem as experiências sobrenaturais com Deus. Exatamente. O nome dele é glorificado. A pessoa entende isso e a pessoa não tenta tomar a frente de Deus. Ela sabe que é Deus usando ela, que é Deus operando. E quando acontecem essas maravilhas, ela glorifica a Deus ainda, ela glorifica a Deus. É o Pai Todo-Poderoso que faz essas maravilhas. Em contrapartida, existe um mundo espiritual muito grande, muito vasto, que nós não conseguimos ver. Os nossos olhos carnais não é possível ver. Se nós pudéssemos ver, muita gente se assustaria. Muita gente clamaria ao Senhor na hora e se converteria na hora. Porque é algo absurdo que a gente não consegue ver. E a gente vê algumas passagens onde deixa isso mais explícito para nós. Daniel orou e a resposta não vinha. Quando o arcanjo vem trazer a resposta, ele fala que estava guerreando com o demônio, com Satanás e tal. A gente vê Jó, que Satanás se apresenta a Deus, e Deus pergunta de onde ele vem, ele fala que de arrodear a terra, tal. Ou seja, é real. Esse mundo espiritual é real. E enquanto nós adoramos, enquanto nós buscamos nos revestir da armadura do Senhor, enquanto nós prestamos culto e oramos ao Senhor, existe um mundo espiritual lutando contra. Certo? E é o que o tópico 2 da revista vem nos trazendo. Conhecendo o campo e a batalha espiritual.
E daí tem ali 3 subtópicos que falam as astutas ciladas do diabo, que nós temos muitas passagens bíblicas que vêm nos alertando contra essas astutas ciladas do inimigo. O conflito contra o reino das trevas, que é um conflito real, constante, né, até o dia em que Cristo virá glorificado e acabará com todo esse reino de trevas. E também as agências das potestades no ar. E eu queria então, irmão Adriano, que você estivesse trazendo para nós o conhecimento e o que a revista nos fala sobre esses 3 subtópicos. Primeiramente, o autor da revista, então, traz para nós, ele fala de astutas ciladas, ou seja, armadilhas, manobras. Ou seja, tem alguém trabalhando para que o intuito desse plano de Deus não se cumpra. Tem alguém, então, trabalhando, conforme você já mencionou, num mundo que não é visível aos nossos olhos físicos, aqui carnais, mas existem seres ali trabalhando para que isso não aconteça, para que esse plano de Deus não se realize. Como é esse reino, então? Por essas passagens que você citou da Bíblia e outras mais que estão ali, que descrevem um pouquinho desse mundo, nós podemos ver, em primeiro lugar, que são seres espirituais. Então, essa realidade. Por isso a importância de Paulo trazer para nós esse capítulo 6 aos Efésios. Porque a transformação de Jesus, ela vem, então, ela traz o pecador para as promessas de Deus, tendo a esperança de uma estada com o Senhor. Ela traz uma novidade de vida, mas isso não se reflete apenas nesse âmbito que nós estamos aqui, temporal, físico, aqui agora. Tem também consequências no mundo espiritual. E essas criaturas, então, espirituais, esses seres espirituais, então, eles têm uma organização. Eles têm lá as suas instituições, eles têm uma forma organizada de trabalhar. Nós sabemos nisso tudo, e a Bíblia é muito clara nisso, amados irmãos e irmãs. O nosso Deus é mais poderoso do que esse mundo que tenta a todo momento nos fazer mal, que está em nosso derredor, lá rugindo, tentando perturbar a paz da igreja e a paz dos cristãos. Nós sabemos que o nosso Deus é muito poderoso, mas essas criaturas espirituais também elas têm o seu grau de poder, e não é uma coisa para a qual a igreja deve estar brincando com isso, com esses seres espirituais. Não é motivo de brinquedo para a igreja. A igreja tem que estar focada no Senhor Jesus. Ela tem que estar focada em aprender de Jesus, levar uma vida santa e estar atento à voz do bom pastor. Ela segue por aqui. Ela sabe que essas criaturas estão em derredor, que elas têm um certo poder de influência, mas a igreja é vencedora pelo sangue de Jesus. Então, quem nos assiste, talvez pela primeira vez, não está talvez muito habituado com esse assunto, se estava preocupado já com o começo desse tópico, quando a gente fala de poderes espirituais malignos contrários a Deus, eu creio que com o final do tópico já deixe de ficar preocupado, já se tranquilize. Porque o nosso Deus é muito mais poderoso, glória a Deus, do que qualquer poder maligno, do que qualquer poder de trevas. Mas para isso, tem todas as questões que a gente já vem abordando, que foi abordado em toda a revista e está sendo abordado nesse assunto. É necessário um procedimento, um proceder cristão adequado. Irmão Adriano, vamos falar sobre o que a lição vem nos trazendo, o tópico vem nos trazendo, que é as armaduras espirituais para o crente. O que é essa armadura de Deus? Isso é uma bênção. Tem muito a ver com aquela vigilância que foi falado ali no capítulo, no final do 1 para o 2. Tem a ver com estar atento a esse movimento, né, dessas forças, não desprezar essas forças que existem, mas saber que existe um Deus mais poderoso. Mas então nós chegamos a essa parte importante. Em primeiro lugar, saber que a gente veste essa armadura, e é muito importante nós sabermos isso, as pessoas às vezes confundem isso. Por que então o crente se reveste dessa armadura? Está lá no versículo de número 12. A nossa luta, em primeiro lugar, não é contra a carne e o sangue. O que quer dizer isso? A nossa luta não é contra a gente, a nossa luta não é contra pessoas. A igreja não é um exército armado nesse mundo para atacar pessoas. Não, ela tem que dar amor às pessoas, e esse amor, ele vem primeiramente anunciando Jesus Cristo. Então, existe salvação para o pecador, existe salvação para aqueles que nos agridem, para aqueles que nos perseguem, para aqueles que nos criticam, que falam mal de nós.
Existem, e a igreja tem que estar com a mão estendida para eles, e essa maneira de estender a mão é pelo anúncio do Evangelho do Senhor Jesus. Com amor, fazendo isso com amor, com sinceridade, sabendo que as pessoas têm jeito e o milagre da salvação vem por Jesus. Então, esse revestimento que vem, o apóstolo Paulo coloca aqui todas essas partes de uma armadura, ele exemplifica, ele tipifica isso como partes do nosso corpo que são protegidas. Ele distribui então isso de uma maneira de trazer para nós a informação de como nós devemos nos defender desses dardos inflamados, que ele fala na palavra, ou seja, desses ataques dessas forças do mal, para que nós venhamos a continuar firmes. Então essa armadura é isso, é uma maneira então de nós guardarmos em nosso coração a palavra de Deus, sabendo que para cada ataque que venha, para cada luta na nossa vida que venha, para cada dificuldade que venha, existe ali uma maneira que nós venhamos a nos defender e nós venhamos a sair como se fosse um soldado indo para o ataque, mas não. Isso em nós significa que nós vamos continuar caminhando vitoriosos por Cristo Jesus. Essa é a que nós vamos ver agora a seguir, é a figura que usa da armadura. Significa que nós estamos protegidos enquanto estamos em Deus. O ataque que vier, estamos protegidos. E conforme o irmão falou, a nossa vida cristã é assim. A gente tem que reagir contra o inimigo. Vamos usar outra palavra. A gente tem que reagir, a nossa reação com as pessoas que estão de fora, que muitas vezes se levantam contra nós, sim, a nossa reação com elas tem que ser com amor. Essa é a nossa arma. Essa é a forma que nós guerreamos entre aspas, quando nós falamos das pessoas que, por algum motivo, se levantam contra nós, contra familiares, enfim. Em certa feita, um determinado político falou em rede nacional que não tem como subir o morro combater o tráfico entregando rosas. Na vida militar, no policial, a reação é a medida da ação que é tomada contra. Então, realmente não tem como. Mas na nossa vida cristã é totalmente diferente, né? Nós precisamos, sim, independente da ação que venha contra nós, das pessoas que estão fora, nós devemos dedicar o amor que Cristo nos ensinou, porque foi exatamente o que ele fez, certo? Agora, quando a gente fala da vida espiritual, que é o que a gente está falando, a forma é outra. A forma é outra. Nós também não vamos atacar com armas de fogo nem nada, mas o nosso fogo é o fogo do Espírito, e é através desse revestimento que vem no subtópico 2. E ali, eu acredito, irmão, que você vai estar detalhando cada uma dessas partes da armadura de Deus. Subtópico 2, então, ele engloba ali, ele começa nos versículos 11 e 12. Então, eu já disse, né, não luta contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades, que são aquela organização espiritual, então, lá das trevas, contra hostes espirituais da maldade, lá nos lugares celestiais. Aí ele começa no 13 dizendo, tomai então, vistam então essa armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, ou seja, tentações virão as setas malignas, mas se vocês usarem dessa vestimenta protetora, vocês vão vencer. E havendo tudo isso, ficar firmes. Por que ele usa isso no versículo 13 aqui? E havendo feito tudo isso, ficar firmes. Porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém. Mas o problema é o seguinte, muitos vencem realmente isso. Seja na vida ministerial, seja na salvação da própria alma. Às vezes a pessoa está lá na pior situação possível. Jesus vai e resgata essa pessoa e traz. E depois que ela é salva, depois que ela já tem algumas bênçãos, ela desiste e sai. Por isso que Paulo traz aqui para nós. Havendo feito tudo isso, vencendo essa primeira guerra, vocês não parem, vocês continuem. Continuem firmes marchando. Com esse equipamento que agora Deus dá para vocês, agora que eu vou entrar no equipamento. Mas o importante é isso, que vocês fiquem firmes, vocês prevaleçam, vocês continuem, vocês perseverem. A batalha continua durante toda a nossa trajetória aqui. Então não é na primeira batalha vencida que nós vamos então nos afrouxar, vamos deixar a vigilância de lado, vamos dar com displicência. Não, vamos estar firmes e marchando. Aí ele continua no 14 dizendo assim, estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade. Cingindo os vossos lombos, ou seja, usando um cinto, ou seja, sendo abraçados pela verdade. Qual é a verdade que ele fala aqui?
É claro que está embutido nisso também nós sermos amantes da verdade, nós falarmos a verdade. Sim. Mas a verdade aqui é a própria palavra de Deus. Essa verdade nos acompanha como se fosse o cinto ali daquele soldado. Diz os estudiosos que essa passagem aqui, essa figura do soldado que Paulo fala aqui, ela ilustra a vestimenta, lá, os equipamentos do soldado romano. Então tinha lá a cinta que ele usava, que era um artefato importante daquele equipamento de guerra dele. Então significa isso. A verdade, então, o nosso cinto é a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos transforma. E mais, a presilha desse cinto é a fé. Então não adianta nós falarmos, ficarmos falando por aí de uma coisa que nós não cremos. Nós temos que ter fé. O nosso impulso, a nossa crença, ele vem pela fé. Então é isso. Esse primeiro, cingindo os vossos lombos, então, é com a fé. Levando então essa verdade. Aí o segundo item aqui, vestida então a couraça da justiça, ele fala aqui. Então essa couraça, o que é essa couraça? Como se fosse o colete. É a parte que protege assim os nossos órgãos vitais. Protege o coração, protege o estômago, protege o fígado. Então a couraça é uma peça de vestimento de guerra composta de muitas partes metálicas que dão ao soldado uma certa mobilidade, mas que dão uma certa proteção contra algum artefato que seja tirado em direção a ele, fazendo com que ele mantenha a integridade e ele continue avançando. Essa é a couraça. Protege, então, o tronco do soldado, na frente e por ataques laterais. Essa é a couraça. E para que serve, então, essa couraça? Ela, no soldado, lá, ela protegia os órgãos vitais. E para nós, então, aqui ele fala de couraça da justiça. Então nós temos, amados irmãos e irmãs, o povo de Deus, ele tem que ser um povo que tem como foco na sua vida a justiça. O povo de Deus não pode ser um povo trapaceiro. Sim. Nos seus negócios, nas suas relações financeiras, seja na sua vida pessoal, o povo de Deus ele tem que ser um povo justo. Porque o nosso advogado, ele também é chamado de justo juiz. Sim. O próprio Jesus, ele foi reconhecido como o justo. Ele era uma pessoa justa. Então essa é uma característica. O povo de Deus, então, é um povo justo. É um povo que também não discrimina, não escolhe uns e deixa outros de lado, fazendo uma discriminação, fazendo um preconceito contra outras pessoas que estão, às vezes, numa condição inferior. Não, o povo de Deus é justo. Ele consegue ver as pessoas, pelo amor que Deus colocou em nós, ele consegue ver ali, identificar as pessoas e tratá-las de uma maneira justa. O povo de Deus também, nessa couraça que fala o soldado aqui, ele não se corrompe, não pode. Ele é justo. O povo de Deus é justo. Então chega alguma vantagem lá para o crente, de algum posicionamento, alguma posição que ele tem. Ah, não, você tem aqui uma vantagem. Se você fizer alguma coisa fora da legalidade, aqui você vai ter uma vantagem com isso. Isso não cabe, não tem espaço na vida do cristão. Colocar um dependente a mais para reduzir o imposto. Exatamente. Uma notinha que não existiu. Uma notinha que não precisa. Uma maneira de pegar um caminho mais curto, sonegar alguma coisa. Isso não combina com a couraça da justiça que Paulo traz para nós aqui. Nós temos que ser um povo justo. A Bíblia não fala para nós que isso vai ser bem visto pelo mundo. Nós vimos até algumas lições atrás, se não me engano, nas 6, nas 5, que alguns valores cristãos, quando vistos pelos povos pagãos, pelos povos ali em redor que estavam recebendo essa mensagem, eram vistos como coisas que não cabiam. Não, isso aí é a coisa de uma pessoa que quer ser passada para trás. Essa humildade, essa honestidade, essa maneira de amar os outros, isso não cabe naquele mundo selvagem daquela época. Mas são valores nossos. O irmão acabou de citar aqui o fato de ver os inimigos. Jesus fala, né? Vira a face. Se ele pede a capa, dê também a túnica. Se ele pede para você caminhar uma quadra, caminhe com ele 2. Esse é o nosso patamar. Essa é a nossa couraça. Esse é o valor que nós devemos seguir. E como dizem, nós não somos santarrões. Não, santarrões não. Mas estamos tentando ser santos. Estamos o tentando mais parecido possível com Cristo. O mais parecido possível com Jesus. Existe uma diferença muito grande em buscar a santidade e ser fanático. Exato. O santo, ele olha para Deus, então ele não se importa muito com o que acontece ao redor. Isso é um dos fatos que deixa com que os dardos ali não atinjam muito ele. Ele está olhando para Jesus, ele caminha para Jesus.
E o fanático, ele cria normas, ele cria um monte de regras, ele cria penduricalhos que às vezes tiram ele do caminho estreito e levam outros com eles. Porque é uma coisa humana. O fanatismo, essa maneira humana, de religiosidade. o excesso de religiosidade, exatamente, isso é coisa que tira as pessoas do reino de Deus. E a santidade com seus frutos e com a sua maneira de se chegar a Deus é coisa que produz bênçãos. Então esse é a couraça ali do versículo 14. No 15... ele traz, continuando, a vestimenta do soldado. Então nós já vimos que ele tem o cinto, já vimos que ele tem a couraça e ele tem agora o calçado. Esse calçado simboliza o que ali? Significa a possibilidade, a missão que Jesus deixou para todos nós, de aonde quer que nós andemos, onde quer que nós tenhamos a possibilidade de chegar com a planta dos nossos pés, levarmos a mensagem do Evangelho da Paz. Levarmos a mensagem de que existe um Salvador, que existe Jesus e que salva. Por isso que ele fala aqui, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. O soldado ele caminha para uma guerra. E nós, aonde nós vamos colocar a planta dos nossos pés, tem que ser visto em nós, seja pelo testemunho da nossa boca ou pelo nosso proceder, ali tem uma coisa diferente, que é fruto desse evangelho que chegou até nossas vidas. Aí ele continua, no versículo 16, ali vai falar outra coisa, outro elemento ali. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Escudo da fé. O escudo, aquela peça grande, podia ser quadrada, retangular ou outros formatos que o soldado colocava à sua frente para se proteger daqueles projéteis que vinham em direção a ele. Podia ser pedra, flecha, lança, seja lá o que fosse. Ele protegia então com aquilo e depois ele ia para o combate e usava aquilo para empurrar ali o oponente no combate corpo a corpo. Então, o que é o escudo da fé? É porque a fé nos faz caminhar. Sem fé, diz a palavra, é impossível agradar a Deus. Então, tudo isso começa com a fé. Desde aquele primeiro encontro que você teve com uma mensagem bíblica, uma mensagem de um homem de Deus, uma mensagem de uma mulher de Deus, você não pode ter feito isso para agradar ou para ser visto. De repente viu lá, para agradar o pregador, a pessoa vai para frente e diz que aceita Jesus. Não, você faz isso de um ato para com Deus. E isso, quando é feito de maneira genuína, é por meio da fé. Então é o escudo que segura você de pé. E até mesmo para se revestir de todo o restante dessa armadura, algo que você não vê, que a gente está falando que é espiritual, a pessoa só vai conseguir se for através da fé, porque isso, ela só consegue ver essa armadilha, essa armadura, ela só consegue ver esse mundo espiritual pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé que ela consegue ver. Então ela tem que estar ali com os ponteiros do relógio dela direitinho nessa questão da fé. A fé é que faz ela caminhar, a fé é que agrada a Deus. Então, aí ele continua ali dizendo, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando nós temos fé em Deus, nós temos ali a fé, nós estamos com o nosso escudo, conforme diz aqui o apóstolo Paulo, estamos de pé, nós estamos aptos então a caminhar, sabendo que nada vai nos derrubar, nada vai nos atingir, que nós estamos protegidos pelo escudo. Ao mesmo tempo que nada chega em nós, ele possibilita que nós tenhamos a possibilidade de avançar e passar por cima da adversidade que vier. Exato. Por isso que ele fala aqui do escudo da fé. E o último, aqui que ele vem a falar desses elementos, dessa armadura, é o capacete da salvação. Não são dois aqui, o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete da salvação, então, tem a ver com a proteção da nossa cabeça. Tem a ver com a proteção da cabeça do soldado, impedindo que a cabeça dele se machuque no campo de batalha. O que isso ilustra para nós, e é muito importante hoje nós termos... Nós refletirmos sobre essa passagem do capacete da salvação. Isso fala muito da mente da pessoa. Uhum. E como nós temos problemas hoje de pessoas com doenças que atacam a mente. Pessoas que buscam, às vezes, o suicídio. Pessoas que caminham, vagam por esse mundo, mas de uma maneira tristonha. Elas não têm uma razão de viver. Pessoas que deixam a mente delas, porque por não terem a base desse escudo da fé e não terem o capacete da salvação, a mente delas é um terreno fértil para os dardos inflamados do maligno. Por exemplo, eu estou ali fazendo alguma coisa, eu tenho um plano na minha vida, pode ser até mesmo na minha vida pessoal. De repente chega alguém, isso não vai dar certo, você você nunca fez nada, você é um perdedor, você é uma pessoa que nada deu certo na tua vida, não vai ser agora que vai dar. E a pessoa toma para ela aquilo, é a pessoa que está sem o capacete. Sim.
A mente dela já desmorona, ela murcha, ela já não consegue fazer. Então acontece alguma coisinha, uma outra coisa, um outro tipo de dardo, às vezes uma dificuldade que aparece no meio daquele projeto, seja ele qual for que a pessoa leva, a pessoa já desiste. É mesmo, eu não consigo, eu sou muito fraquinho, é só os outros que conseguem, eu nunca consigo nada. As coisas contribuem para que os outros prosperem e eu não. É tudo um campo, é um sintoma que nós notamos em pessoas que estão sem o capacete da salvação. E algo interessante, a gente colocou, no começo desse tópico, a gente colocou a imagem ilustrativa aí da armadura, né, de Deus, e agora a gente coloca de novo aí para que você dê mais uma olhada nessa imagem ilustrativa de cada um desses pontos da armadura de Deus. E observem, assim como o irmão Adriano falou, essa armadura que Deus nos apresenta e Paulo nos traz em Efésios, ela protege os pontos vitais do soldado. Protege o peito, protege o coração, órgãos internos com a couraça, ele protege a cabeça, ele protege os órgãos vitais. Ou seja, por mais que o soldado seja atacado e seja ferido, ele não vai ser morto. Ele continua. Ele continua, certo? Pode ser ferido, mas não vai ser morto. É verdade. E em contrapartida, mesmo ferido, eventualmente ferido, mas ainda assim revestido com a sua armadura, a gente vem com o ataque, que é o nosso subtópico 3, que é a espada do Espírito. Como funciona esse nosso ataque no mundo espiritual? Então isso está lá no versículo de número 18. No 17. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós temos fé, nós caminhamos, a nossa mente não é uma terra fértil para o inimigo. E além de tudo isso, nós temos essa grande ferramenta que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos faz crescer. Então a palavra de Deus, quando fica para mim, ela faz você avançar, ela faz você seguir adiante. Ela traz para você o bom caminho, que é um caminho estreito, mas você segue com confiança, porque Deus te sustenta por ali, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Deus, então, Ele traz na sua palavra aquilo que é bom, aquilo que nos leva à vitória eterna com Ele, que nos faz vencer essa batalha espiritual, e aquele caminho também que não convém ao homem. Alguns são curiosos, tem alguns soldados às vezes que fica displicente, ele está focado no campo de batalha, às vezes ele dá uma olhadinha para o lado, é um soldado que pode tombar no campo de batalha, porque ele perde então esse foco de como usar essa espada. Então a espada, com essa espada, então ele vence o quê? Vence toda essa organização espiritual maligna de que foi citado no capítulo anterior, por meio da palavra de Deus. Não é porque o soldado é mais forte, o soldado é mais bonito, o soldado tem lá um equipamento mais tecnológico, não. É porque ele manuseia bem a palavra de Deus. Isso é a maneira que ele tem, então, de cortar toda essa maldade na frente dele e seguir adiante. A palavra de Deus. O bom proceder baseado na vida do crente, da palavra de Deus, a fome pela palavra de Deus, a busca por aprender e entender a palavra de Deus, é como se fosse realmente uma espada, onde você corta, você vai desbravando, e a cada inimigo que vai caindo no teu caminho, em nome do Senhor Jesus, você caminha e é uma vitória que você vai conseguindo, vai avançando. Lição maravilhosa. Ela nos ensina muito. A gente poderia ficar aqui mais 1, 2, 3 horas falando da armadura de Deus para as nossas vidas e o quanto benefício isso traz. Mas uma coisa é fato. Não tire o elmo, não tire o capacete para respirar. Ou seja, eu vou dar um tempo na igreja, vou ver como que são as coisas ali fora, depois eu volto. Talvez, nesse meio tempo, venha um ataque fatal na sua cabeça, venha um ataque fatal na sua vida espiritual. Não tire a couraça, está muito pesada essa couraça de aço, de metal, essa couraça de couro. Vou colocar uma camisa de linho. Vou dar uma afrouxada na minha questão de justiça, vou fazer uma coisinha errada aqui, uma coisinha errada ali. Não faça isso. Você pode ser atacado e pode ser fatal para a tua vida espiritual. Mantenha-se firme no caminho e no propósito que Deus, que Cristo colocou na sua vida. Nós estamos aqui para isso, para fazer a vontade dEle e seguir os caminhos dEle. É verdade. Irmão Adriano, lição maravilhosa, eu quero agradecer. Chegamos ao final do nosso trimestre.
Os irmãos, os amigos aguardem aí para a gente... Semana que vem estaremos aqui com a nova lição, com um novo assunto, que com certeza será bênção para todos também. Irmão Adriano, eu queria pedir para que o irmão faça a conclusão dessa lição, a conclusão desse trimestre, e em seguida já ore, por nós e por todos que estão nos acompanhando. Essa revista ela é maravilhosa porque começou... Primeiro, Paulo começa ela com as bênçãos, já falando das promessas de Deus. Depois ele fala das dificuldades que ele teve com os judeus, fala das dificuldades que ele teve com os gentios, fala das promessas, fala do papel de cada um, tanto na sua família quanto para com o social fora. E termina agora com essa batalha espiritual a que todo crente está sujeito. Mas nós temos que ter a consciência, em primeiro lugar, que somos vencedores por Cristo Jesus. É uma lição maravilhosa e é um convite a todos nós a pegarmos mais uma vez essa carta aos Efésios e agora, depois desses conhecimentos adquiridos com essa revista, lermos ela de novo. Fica aquela mensagem gostosa, semeada no nosso coração. E isso cresce não como aquela plantinha tímida, amarela, mas vai crescer como uma árvore forte que vai dar frutos na nossa vida e nós vamos ser muito abençoados por isso. Que a nossa caminhada, amado irmão, amada irmã, ela continua. Se nós estamos aqui nesse momento compartilhando isso, compartilhando a palavra de Deus, é porque a nossa caminhada continua. E a nossa oração nessa manhã vai ser nesse sentido, de que Deus nos dê força para que nós não venhamos a olhar para lado nenhum, mas que nós fiquemos atentos nele, que é o nosso pastor, que tem a palavra que nos alimenta e nos fazendo caminhar cada dia mais fortes. Em amor com aqueles que estão, muitas vezes, nos criticando ao nosso redor, fora do Evangelho e tudo mais, mas caminhando em amor, sabendo que a promessa de Deus é para eles também, assim como foram várias lições dessa revista, e sabendo que nós temos que ser prudentes com o mundo espiritual. O mundo espiritual não é uma coisa para você brincar com ele, mas é uma coisa para você levar adiante como um bom soldado, sabendo que você é vencedor enquanto você estiver debaixo da proteção de Deus. Seguindo por Ele, Ele mesmo dá essa armadura que você veste, ela faz parte do teu corpo e ajuda você a seguir. É nesse sentido que nós vamos orar nessa manhã. Tivemos uma revista inteira, onde nós ficamos, tirando a exceção de 2 ou 3 lições, nós ficamos longe, tendo essas aulas online. Mas o nosso Deus é poderoso para nos visitar aqui agora e aí onde você estiver, fazendo com que você não desanime. A distância é grande, no tempo também já fazem algumas semanas que nós estamos distantes, mas o nosso Deus é poderoso, que você siga animado meditando na palavra dele. Vamos orar nesse momento e assim nos despedir. Pai amado e santo, nessa hora, Senhor, em que nós acabamos mais esse trecho dessas 13 lições bíblicas, Pai. Meditando em Efésios, ó Deus, nós te pedimos para que, em nome de Jesus, a tua palavra, Pai, ache em nosso coração o solo fértil e que nós venhamos, Senhor amado, a praticá-la e a renovar cada dia mais a esperança em Ti, Senhor. E que essa esperança, Pai amado e santo, esses frutos que vêm de Ti, nos levem a uma vida que tenha cada dia mais experiência contigo, Senhor, onde nós possamos nos sentir verdadeiramente vencedores e protegidos pelo Senhor. Pai amado, abençoa cada aluno, cada aluna dessa escola dominical, cada amigo, amiga que nos acompanham, dando a eles, Pai, bênçãos, dando a eles vitórias, Pai, dando a eles experiências contigo, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém.